Sim. Não pagar o INSS. Isso ele não vai fazer. É isso que eu falei. Toma muito cuidado, gente, para não falar uma coisa que eu não falei. Não, você não está entendendo ou não está querendo entender. O que eu disse é que o mês de outubro, o salário do mês de outubro, ele já foi empenhado e ele não pode mais. Gente, se vocês estão duvidando, nós temos 2 contadores, a Cristiane e o Andrew. Pergunta para eles, são eles que empenham, eles que assinam. Pergunta para eles. Eles estão lá na prefeitura amanhã, o dia todo. Amanhã não, amanhã é feriado. Eles estão lá na prefeitura segunda-feira. Vocês podem perguntar para eles. Andrew, Cristiane, que são os 2 contadores. Tem como voltar a folha do mês de outubro e pagar com a fonte 100? São eles que assinam, são eles que fazem. Eles vão responder para vocês, se vocês não estão acreditando no que eu estou falando. Eles vão te falar que não tem como. O que eu estou falando é que esse mês já foi empenhado porque a gente acreditou nas transferências. Infelizmente, mesmo que o prefeito... Para a gente tem dinheiro, precisaria da Câmara ter voltado ele. A gente teria colocado ele hoje e pagar todo mundo, porque não foi confortável o que a gente fez. O que eu estou falando é que já está empenhado esse mês e não tem como. O que eu falei para dezembro é que eu não sei o tamanho do rombo que vai estar em dezembro. E o que será prioridade em dezembro? É isso que eu disse. Eu nunca disse que os professores não são prioridade. Mesmo porque é um assunto muito complexo. Isso. Não, eu falei, na segunda-feira, lá para o dia 15, porque 15 deu feriado. A Célia vai entregar o ponto e o RH vai começar a processar o salário. Sim, sim. 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 Não. Eu entendo, Aureliana. Eu quero te responder o seguinte. Primeiro, eu não estou satisfeita, igual eu falei, porque nem todo mundo recebeu. Mas todo mundo recebeu, pelo menos, vai receber amanhã, pelo menos um salário. Você pode falar? Né? Então, sim. Agora, a questão de dezembro. Nós não estamos falando que nós não vamos colocar. É que o momento está tão delicado, que igual eu falei para vocês, o dinheiro que estava sendo pego lá desde maio era só o Fundeb, o problema estava localizado. Então, o prefeito tinha sossego de tirar lá da reserva e pôr na educação. Por quê? Porque o restante está vindo, eu consigo tocar, eu corto uma obra que eu ia fazer ali, corto uma coisa ali. Por isso que ele teve tranquilidade de colocar até 300 mil em alguns meses. Por quê? Porque os outros dinheiros estavam caindo. Tudo bem. Você sabe, a gente podia contar.
Só que a partir de outubro, começou a tirar o resto do dinheiro da prefeitura. É isso que eu estou explicando para vocês. Não, ainda não. Ainda não. Sim, só que o que aconteceu? A nossa reserva, lógico, foram feitos investimentos, foram feitas coisas, e diante, você só tira e não chega, o negócio vai abaixando. Se você pegar aquela dívida que está ali e colocar no caixa da prefeitura, está resolvido todos os problemas, né? Mas enfim, a nossa reserva, talvez ela estaria até intacta se esse dinheiro estivesse vindo. O dinheiro foi parando de vir e a gente foi gastando. E a gente está falando de uma folha de educação que é R$500 mil. Os funcionários da educação, o valor que eles recebem é o mesmo tanto que todos os outros da prefeitura. Então, né, aí tem toda uma questão de piso, de reajuste diferenciado, que gerou isso. Sim. Não, outubro, quem vai receber amanhã uma parte e vai faltar 66 mil. É dezembro, novembro. Mas uma parte dele pode. Não. Não, nós não vamos fechar o empenho semana que vem, não. É o seguinte, semana que vem fechou o ponto. Só um minutinho, Tamires, eu posso, só um minutinho, posso falar só uma questão aqui? Só antes, é porque estou com uma pessoa no telefone, eu queria só porque... Tá, é só o que eu queria... Não, desculpa até cortar, é só porque, como eu estou com uma pessoa no telefone aqui, e igual você falou, acho que as questões a gente tem que buscar mais informação para a gente poder dirimir as dúvidas que nós estávamos. Eu estou conversando aqui com um contador, e eu estou te falando que eu tive liberdade de ligar para ele, não é nem de município que eu estou atuando atualmente, mas é uma pessoa que eu considero como uma pessoa muito capacitada. E não que eu não considere vocês da prefeitura, viu? É só porque tem umas divergências, e aquela fala que eu tinha falado no início, de que eu entendia que não é uma manobra, viu, gente? Igual você está falando, tem algumas alternativas, porque não é que eles fizeram errado, não. O que eles fizeram é o certo. Tá? O que eles fizeram foi empenhar lá na fonte 118 que era prevista. Mas aquela questão que eu falei foi da questão do cancelamento do empenho e do reempenho, que a gente tinha falado aqui. E eu liguei para esse contador e ele estava me falando aqui, enquanto eu estou falando aqui, ele está escutando aqui, mas Gil, qualquer coisa você me corrige aqui, viu? E pelo que me foi informado, eu acho que a gente poderia analisar essa questão, até mesmo para pagamento, às vezes, do pessoal que está aí, né, sem receber, às vezes, quem sabe, eu estou falando que isso a gente não sairia disso aqui decidido, quem sabe a gente marca uma reunião, às vezes lá na prefeitura. Com a presença dos contadores, né, porque são eles que assinam. Não, mas né? lá, eu estou falando lá. Eu estou falando assim, eu estou colocando que eu, como assessor da Câmara, eu me coloco à disposição da Câmara para vir aqui e ir até a prefeitura e sentar com os contadores. Eu estou falando isso aqui, gente, é uma sugestão, como alternativas. Tá? Para o futuro aí, para a próxima semana. Se o dinheiro não cair lá, se não cair nada, né? Porque, pelo que ele está falando comigo aqui, não seria possível realmente pagar com a fonte 100, mas que poderia ser, às vezes a gente poderia jogar esse recurso, tirar das fontes 100 e jogar na 101. E fazer o reempenho. Oi? Não, ele volta para a fonte 100, mas aí depois a gente pode... Jogar na 101 tem jeito, voltar o que eu estou falando não é isso. Não, só um minutinho, Gil. Eu poderia pegar esse recurso da fonte 100 e jogar na 101. Enquanto isso, eu só vou terminar de responder, Aureliana. Segunda-feira, a gente não vai empenhar, não. Segunda-feira, fecha o ponto de vocês. Aí o RH apura, atestado médico, falta, hora extra, aula extra, esse tipo de coisa. Hora extra não, porque a gente cortou a hora extra da prefeitura inteira, ninguém está recebendo. Isso demora, porque são muitos funcionários. Então, isso fica um tempo lá no RH. A gente costuma empenhar lá no penúltimo dia do mês. Igual esse mês tem 31 dias, a gente deve empenhar lá no dia 30, 31 de novembro. Então, tem um tempo ainda. Então, é isso que eu estou te falando. Eu não tenho como responder, porque eu não sei como que vai estar as contas da prefeitura lá. É isso que eu estou te falando.
É porque o que eu estou te falando é que a gente não está sabendo se a gente vai ter... não, mas você vai receber amanhã. A gente não está sabendo se a gente vai ter no mês que vem, se continuar desse jeito, se a gente continuar tirando dinheiro da reserva na velocidade que a gente está tirando, né, porque o Estado não está mandando mais nem o dinheiro da Prefeitura, que não é da educação, a gente não sabe se lá em dezembro nós vamos ter que pegar o dinheiro da reserva para pagar a folha dos outros funcionários também, que já é a fonte 100 mesmo. Entendeu? Eu não tenho como fazer compromisso para o futuro, porque mesmo o que o Hilder falou ali, que é verdade, como que você planeja se você não sabe o que vem? Então, nós não temos certeza. Só para falar com a Aureliana, o bom desse recurso do Fundeb é que você pode acompanhar ele da sua casa, o que está caindo na prefeitura aqui. Então, por que foi possível fazer esse pagamento, enviar esse pagamento para o banco hoje? Por quê? Se você olhar lá, entrar lá no Google lá, demonstrativo BB Fundeb. Aí o primeiro link lá você clicar, aí vai te pedir o número do município. Aí você vai ver que esse mês, no dia 8, caiu 4 mil nos quebrados, no dia 9. E isso já depois dos 5 dias úteis que a prefeitura tem para pagar. Não só a prefeitura, mas o Estado também, e não tem feito, né? Tem dividido. No dia 9 caiu 92 mil, no dia 12 caiu uma mixaria e ontem caiu 33 mil. Eu olhei isso aqui, olhei para ver se caiu alguma coisa hoje, agora às 5 horas da tarde. Mas, de repente, agora já até caiu alguma coisa. Porque o de ontem, esses 33 mil, apareceu à noite. Aí você pega, olha, como é que caiu esse dinheiro no mês passado, em outubro. No dia 10 caiu 72 mil, no dia 11 caiu 11 mil, isso dinheiro do Fundeb, específico do Fundeb. No dia 16, 27, no dia 19, 15, no dia 23, 9. Aí, quando você compara nesse mesmo sistema lá, você olha o que dinheiro do Fundeb que caiu nos meses do ano passado, em junho do ano passado, com relação a junho desse ano, você vai ver que em junho desse ano caiu menos 315 mil. Isso refere-se a 53,8% a menos de dinheiro do Fundeb. Aí, olha como é que tem uma variação. No mês de julho, menos 310 mil, comparado com o do julho do ano passado, menos 56%. Já em agosto, foi menos 210, caiu menos 38% em relação ao ano passado. Em setembro, veio a mais, R$ 544 a mais. Então, quer dizer, se o mês, novembro, está vendo que está caindo um pouco, né? Porque tanto é que esperava o que caía no início de novembro, para você pagar o salário. Agora, o que tem que ser visto é que desde junho, o Fundeb você tem que gastar 60% com salário de magistério. O prefeito tem reservado o dinheiro que tem chegado no Fundeb só para salário. Quer dizer, não está considerando só os 60%, ele está considerando 100%. Aí, quando você pega no montante desses meses, mês passado foi menos 52%. Então, você pega só nesses últimos 5 meses, de dinheiro do Fundeb em relação ao ano passado, é menos mais de R$1.100.000. Então, você teve correção no salário, você tem aumento de despesa e você recebe a menos. Hoje foi divulgado no Estado de Minas, no portal, e também no portal do UAI, com relação ao Estado de Minas. O Estado de Minas deve mais de 9 bilhões para as prefeituras do Estado, e desses 9 bilhões, o que tem que salientar, desses 9 bilhões, 4 bilhões é da saúde. Quer dizer, ainda não está faltando, mas daqui a pouco, você vai começar a faltar coisas da saúde. Aqui em Lagoa não está, porque a gente está colocando recurso próprio. Nosso investimento em saúde já está em 30%. O obrigatório é 15%. Você precisa gastar 15%. Quer dizer, então, mas se você gastar 15% aqui na saúde, vai faltar muita coisa. Então, vem-se colocando mais dinheiro na saúde do que você é obrigado a colocar por lei, que é os 15%. Aí, você vê a notícia que está lá no portal lá. Isso foi de hoje, uma matéria lá. Que o Estado de Minas deve para a União 84 bilhões. Aí você pega o orçamento do Estado para o ano que vem, já é um déficit de 11 bilhões. Então, quer dizer, ele já está prevendo que para o ano que vem
ele vai gastar mais do que ele vai receber, 11 bilhões. Então, isso está virando uma bola de neve. O que acontece? Se, a partir de janeiro, o Estado começar a repassar o que é de direito da Prefeitura, e sabe-se lá quanto que ele vai pagar esse atrasado, esses 4 milhões e 400 mil para a Prefeitura de Lagoa. Mas se ele começar a pagar em dia o que é de direito, o repasse das prefeituras, não dá mais esse problema de salário. Você entendeu? O que precisa é ele começar a repassar o que é de direito das prefeituras. A partir do momento que ele fizer isso, aí o Estado não tendo, a Prefeitura não tendo dívida, como é o caso daqui, você consegue andar com as próprias pernas. Não, porque você tá tendo menos recursos. Tipo, em outubro, só com relação a outubro, do ano passado, só dinheiro do Fundeb você recebeu menos 269 mil reais. E o dinheiro do Fundeb, 60% dele, por lei, você é obrigado a pagar salário da área do magistério. Só que, mesmo reservando 100% dele para a área do magistério, mesmo assim ainda está faltando dinheiro para pagar, como faltou para o mês passado. Agora, por que conseguiu, se sexta-feira ou segunda-feira cair mais dinheiro, isso aí todos vocês podem acompanhar pelo site lá do Banco do Brasil, só colocar lá no Google, demonstrativo BB Fundeb. Aí vocês vão acompanhar, opa, caiu dinheiro hoje. Então se caiu 60, quanto está faltando? 66? Então, se cair R$66, a Prefeitura na segunda-feira pode passar para o banco para pagar os outros servidores. Uma outra pergunta que eu queria fazer, Célia, é quantos servidores, a partir da manhã, ainda estão sem salário? Se tem, assim, esse número. Então, a partir da manhã, a Prefeitura ainda vai estar devendo para 25 servidores. Aí, à medida que o dinheiro for caindo, a questão é fazer o que foi feito hoje, é passar para o banco para ir pagando. Servidores da educação. 25 servidores da educação. É o que a Prefeitura, a partir da manhã, está devendo. Está devendo para 25 servidores. Bom, boa noite. Eu queria fazer algumas colocações, dentre elas algumas perguntas, dúvidas que acho que não são só minhas, mas de nós aqui, sem entrar muito na questão tributária, contábil, jurídica, porque não é a nossa praia. Primeiramente, diante da fala da Tamires aqui no início, ela disse que a situação está pior, está cada mês pior. Eu queria saber, uma das questões, a gente está vendo esse mês de outubro, o comprometimento foi do salário dos profissionais do magistério, por causa da vinculação do recurso do Fundeb para ser pago o salário dos servidores, dos profissionais do magistério. Tendo em vista essa incerteza, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, fica esperando cair recurso do Estado, que nunca vem, ou que vem a conta-gotas, né? Essa situação, que esse mês de outubro foi só os professores que ficaram sem receber até o 5º dia útil. Essa situação corre o risco grande de se estender aos demais funcionários da Prefeitura que não são da educação? Sim? Sim. Tá. Uhum. Essa reserva da Prefeitura, vamos dizer assim, esse ativo da Prefeitura tem sido usado em alguns momentos, certas quantias, para complementar a folha. Sim, em outros setores. Tá. Tendo em vista isso, esse é o questionamento que eu gostaria de fazer. Entendi a questão do empenho,
existe essa questão aí contábil que você colocou, que os contadores estão à disposição para explicar melhor. A folha de novembro não foi empenhada, né? A de outubro, esses 25 profissionais da educação que a Célia mencionou, que são 25, que ainda não vão receber amanhã. Os demais que estavam sem receber vão receber amanhã. Esses 25 só podem ser pagos com os recursos que estão atrasados do Fundeb. Assim que entrar e tiver condições, eles vão ser pagos. Só não tem uma certeza de data. Espera-se até o fim desse mês, né? Agora, tendo em vista a disponibilidade da Câmara com esse recurso, que é devolvido ao final de cada ano, a aproximadamente 400 e poucos mil reais que eles disseram ali, não chega a 500. E nós temos uma folha na educação de 380 mil aproximadamente. Com o INSS 500 mil. Dá para a gente imaginar, eu não sei se é possível fazer isso. Pagar o profissional da educação é um fim público, como você mesmo disse, né? A prefeitura, como a gente está nesse clima de incerteza, não sabe o dia de amanhã, a gente também não pode abrir mão dessa ajuda. Se existe essa possibilidade da prefeitura, da Câmara contribuir para auxiliar a prefeitura no pagamento da folha dos profissionais da educação, eu não entendo o porquê da prefeitura não poder assumir esse compromisso na figura do prefeito, do executivo municipal, de estar assumindo esse compromisso mesmo com os profissionais para empenhar a folha de novembro com esse recurso. Eu não sei do ponto de vista tributário, legal, como é isso. Mas já estaria sendo um peso a menos, desonerando esse ativo da prefeitura. Tá? E a outra coisa, infelizmente, a gente ouve falas desagradáveis. Então, eu vou falar que eu ouvi. Eu ouvi uma fala de que o prefeito não deveria assumir o compromisso de usar esse dinheiro da Câmara, porque nós, recebendo do Fundeb, o recurso vindo a chegar atrasado, a gente não sabe que não deve chegar, porque a incerteza é tamanha, a gente vê que isso não é de um mês, é desde o início do ano. O que vai acontecer? Esse tipo de fala assim, o prefeito não deve usar esse recurso, deixa para ajudar, é uma hipótese. Eu não estou afirmando que eu estou defendendo ou que eu estou dizendo isso, é uma hipótese. O prefeito deveria usar o dinheiro que a Câmara vai devolver para... Se a gente está lutando para novembro, para outubro e dezembro, eu nem estou discutindo 13º aqui. Nem isso está passando pela minha cabeça. Acho que a gente primeiro tem que garantir o do mês pelo trabalho que a gente faz. É isso. E... talvez outros funcionários, outros setores, imaginar isso. Esse dinheiro poderia ser usado para ajudar a pagar o 13º. Aí os professores têm ajuda lá no mês de novembro, dezembro, desse dinheiro da prefeitura, da Câmara. Aí o que acontece? Depois chega o recurso do Fundeb, aí os professores, como a prefeitura não pode usar isso para outra finalidade, o recurso do Fundeb, os professores vão ser, entre aspas, premiados com um 14º. Mas eu acho que isso é assim, fantasia, sabe? Não existe isso. A gente tem que trabalhar com o fato, com a realidade. A realidade hoje é essa. Não tem recurso suficiente para pagar os profissionais da educação. Então, se há essa possibilidade da Câmara ajudar e o prefeito assumir esse compromisso de usar esse recurso para pelo menos um mês ajudar a cobrir a folha, seja de novembro ou seja de dezembro. A gente estava imaginando na de outubro, mas felizmente pelo menos uma parte já vai dar para encaminhar. Gostaria que resolvesse a situação dos outros 25. Acho que está todo mundo no mesmo barco. O barco está com um rombo enorme e está afundando. Então, eu gostaria que você deixasse para a gente, eu não estou falando certeza, mas uma fala assim que a gente pudesse trabalhar com essa possibilidade. E, infelizmente, a gente quer que essas coisas resolvam rápido, que todo mundo aí querendo pagar suas contas, seus compromissos, e que se tiver o empenho de novembro e não tendo o recurso, por que não aceitar essa contribuição da Câmara? É isso que eu queria colocar.
Rodrigo, essa questão aí de que o pessoal falou, que o prefeito está com medo de pagar 14º, cidade pequena o povo fala demais, mas quem dera que a gente estivesse aqui para discutir 14º. Acho que o clima ia ser outro, né? Quem dera que a gente tivesse, nossa, está sobrando dinheiro, não cumprimos 60% mínimo, somos obrigados a pagar 14º. Se não me engano, isso aconteceu na época das vacas gordas aí, uns anos para trás. Pelo contrário, nosso índice tem 79%, ele nunca chegou onde ele está. E ele só vai subir, né? Então, assim, isso aí essas falas sempre vão existir, enfim, né? Não é fala oficial, isso não está em nenhuma nota e ele não falou isso. Então, assim, bola para frente. Quanto ao que você quer saber, eu entendo, gente, todo mundo quer saber mesmo, porque eu sei que todo mundo tem conta para pagar. O que eu posso tranquilizar vocês é o seguinte: primeiro, é que a gente já está olhando a questão de pagar pelo menos dividido, e segundo, é que no mês de dezembro, todo mês de dezembro, o governo federal deposita 1% do FPM. O que é isso? O FPM... Não. Eu estou falando o seguinte: já deixar o sistema preparado para, se no caso, vamos supor, lá no 5º dia útil tem 200 mil na conta, a gente divide, entendeu? Para não acontecer igual aconteceu esse mês. O que a gente tem de diferente para dezembro que a gente não teve esse mês? O mês de dezembro a gente recebe 1% do FPM. O que é isso? O FPM é o dinheiro que o governo federal repassa. Esse dinheiro é o que faz o município andar. Então, assim, Lagoa vive basicamente de FPM e de CMS. O FPM, no recurso próprio, ele é maior. Então, ele vem 3 vezes no mês. Dia 10, dia 20 e dia 30. E ele já vem automaticamente descontado os 20% do Fundeb. Pode ver que esse está caindo direitinho, quem está acompanhando a conta. Todo 10, 20, 30 cai. Esse mês caiu 9 porque 10 foi sábado. Então, no mês de julho e no mês de dezembro, o governo federal dá um bônus para as prefeituras. Dá 1% a mais. Então, vem, sei lá, a expectativa da MM é que venha 478 mil, e aí desses 20% já cai direto lá na conta do Fundeb. Isso é uma coisa que nós teremos extra em dezembro. Eu acho que é uma certeza, porque até agora o governo federal não está pisando na bola com a gente, não. Então, assim, essa é uma certeza. O que eu não quero fazer aqui é falar o seguinte: a Câmara vai repassar o dinheiro, nós vamos pegar e nós vamos colocar. Você entendeu? Porque está tão difícil as coisas. Há um mês atrás eu não acreditaria também que ele ia começar a pegar o nosso CMS. Igual eu falei para vocês, só do dia 1º até hoje, no recurso próprio, foi um rombo, porque ele não depositou. Então, o dinheiro do CMS, o normal, sem ser da educação, é o que a gente paga a folha. É o que a gente paga as despesas correntes da prefeitura. Então, assim, eu não sei qual vai ser o buraco maior lá no 5º dia útil de dezembro. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a gente não vai usar o dinheiro da Câmara para pagar, não é isso. Eu só estou dizendo que eu não sei qual será o nosso maior problema lá. O que eu estou comprometendo aqui é que nós vamos viabilizar, sim, uma coisa que é péssima, né? Pagar por salário é péssimo, a pessoa tem que receber até o 5º dia útil o salário todo, mas para existir essa possibilidade, e estou falando que no mês de dezembro tem esse dinheiro extra que é o FPM. Da mesma forma que janeiro também é um mês bom, porque é o mês do IPVA. O IPVA de Lagoa é muito alto. Então, assim, 20% também já vai direto para o Fundeb. Que eu acho que vai ser também o que vai dar para garantir o pagamento do 13º, talvez, não sei. Mas as perspectivas que eu tenho de meses bons são com as receitas do governo federal, que é 1% em dezembro, e o IPVA em janeiro. O IPVA, só que o IPVA... A gente tem que tomar cuidado porque o IPVA é estadual. Ah, sim, aí o Zema pode pegar, porque o Pimentel tem pegado. O Pimentel pegou ano passado. Sim, inclusive aqui, gente, na dívida que eu até mostrei para os vereadores, dessa dívida da educação aqui, tem uma parte grande, só que aqui a MM não separou, não.
tem uma parte grande aqui que ainda é do IPVA lá de janeiro, que ele já pegou. Ele depositou o IPVA, porque o IPVA é igual o FPM e CMS, já sai automaticamente descontado os 20% para o fundo lá, no Fundeb. Ele depositou, não depositou também das prefeituras, ele acertou com a gente o IPVA em maio. A nossa sorte é aquela reserva, a que o Kilder falou, que a gente falou e a gente tinha mesmo. O que aconteceu com as prefeituras da região? Prefeito sabe que janeiro é mês bom. Por exemplo, Lagoa cai em média de 1.100.000 a 1.200.000 de PVA durante um ano. Mas essa maior parte cai em janeiro porque as pessoas tendem a pagar com desconto. Teve prefeito que fez obra, fez conta, contando com o IPVA. Sempre vem em janeiro, isso aí é fato. O governo do estado pegou e foi pagar para a gente lá em maio. E o da educação, que era os 20%, não foi até hoje pago. Que historicamente sempre se usou na Prefeitura de Lagoa esse dinheiro que a Câmara devolve para pagar o 13º. Então, tem esse histórico na Prefeitura de Lagoa de usar esse dinheiro que a Câmara devolve, que ela até não é obrigada a devolver, mas se ela não devolver, vai abater no que tem que passar de dinheiro para cá em janeiro, fevereiro e março, entendeu? Mas aqui eu acho que nunca aconteceu isso, sempre devolveu. Agora, esse dinheiro, essa devolução, igual aconteceu em São João, ano passado, a Prefeitura estava com dificuldade no mês de agosto. No mês de agosto, a Câmara Municipal lá já devolveu grande parte desse dinheiro, que já estava sobrando. Fez um planejamento o que seria, porque todo mês até o dia 20 entra dinheiro da Prefeitura para cá, tem que passar o 10º para cá. Então fizeram esse planejamento e já devolveu lá em agosto. Então isso não depende de todos os vereadores, depende somente do presidente. Ele que devolve, autoriza a volta desse dinheiro para a Prefeitura. E aí esse dinheiro volta, como ele já foi descontado, ele já cai lá descontado o Fundeb e a parcela da saúde, ele já volta para a fonte 100. Ele entra no caixa da Prefeitura como recurso próprio. Entendeu? Mas historicamente é usado esse dinheiro para pagar o 13º. Eu garanto para vocês o seguinte, na outra administração sempre usou esse dinheiro para pagar o 13º. O ano passado, a gente conseguiu fazer uma reserva boa e a gente conseguiu pagar o 13º lá no início de dezembro, não sei se vocês lembram, porque a gente lembra mais de atraso do que, né? Então assim, a Câmara devolveu mais no final do mês, eu nem me recordo que dia, mas a gente estava bem financeiramente e a gente conseguiu pagar todo mundo lá, acho que na primeira semana de dezembro, se eu não me engano. Mas, historicamente, quando a Câmara, dependia da Câmara devolver esse dinheiro para pagar os funcionários, que não era educação. Porque, historicamente, a educação nunca teve problema. Todos os secretários morriam de inveja do secretário de educação. Porque era todo mundo contando pratinha e o secretário de educação com muito recurso, porque era muito recurso que vinha. Então, assim, quando a Câmara devolvia, era para socorrer o pagamento dos outros funcionários. Nunca foi para socorrer o pagamento da educação. O que a gente está vivendo é completamente atípico. Porque o que o Estado está fazendo com esse dinheiro que não está repassando, que é de direito das prefeituras e não está repassando? Aí vocês podem verificar hoje também, saiu uma reportagem no portal do Jornal Estado de Minas e no UAI, pelo um levantamento da Secretaria do Tesouro Nacional, mostra que o Estado de Minas Gerais consome 79,18% da receita corrente líquida do Estado com folha de pessoal. Então, quer dizer, a lei fala que não pode gastar mais do que 60%. O Estado está gastando 69,18%. Então, dá para se prever onde está indo esse dinheiro. Deve ser para pagar muito servidor aí. A verdade é que ele está pagando os servidores dele com dinheiro nosso. Tem muito mais gente para pôr para lá dentro. Só para concluir aqui, pelo menos a fala minha, só uma, acho que era importante colocar, igual vocês falaram aí da questão da Câmara, né? E eu acho que muitas pessoas têm falado que a Câmara deveria
agir de alguma forma ou de outra. E eu atuo em algumas prefeituras. E quando a Tamires falou assim, eu não sei onde que a gente corta, onde vocês indicarem, né, para onde nós devemos cortar e tal. Infelizmente não, né? Dentro da divisão de poderes, cabe ao executivo gerir os recursos do município. E ninguém melhor do que o prefeito, né, e seus secretários para saber onde pode ou não cortar. Nós, pelo que a gente tem conversado, a gente não é que a gente acha que tem ninguém à toa e que precisa cortar. Não, o problema não é esse. É porque teve uma servidora aqui que muito bem falou que até o ex-assessor jurídico já tinha alertado sobre isso. E é o que a gente, inclusive, tem feito nas prefeituras. Por quê? Porque na maioria das prefeituras eu estou do outro lado, que é do lado da Tamires ali. Geralmente eu estou como assessor jurídico da prefeitura, em alguns lugares Câmara, e na Câmara, inclusive, o ponto, né, às vezes é menos controverso do que na prefeitura. Mas a gente está vendo, na verdade, uma necessidade de economia, não é de economia, é de manter básico do básico, dentro dessa perspectiva que nós temos hoje. E eu falo assim que tem como, igual você falou, porque uma coisinha aqui, Oderi. Não é que eu não sei como cortar, eu sei. Eu sei como cortar. O que eu falei não é você que não sabe. Sim, você falou assim que, não, mas né, eu sei, se for para cortar, a gente corta. Mas o que eu falei é que cortes vêm com consequências. Isso. De perda de empregos e de serviços. Pois é, mas é isso mesmo. Mas isso aí todo mundo tem consciência disso. Não tem como você cortar a despesa sem ter impacto na prestação do serviço, lógico. Pode falar a verdade? Nem todo mundo tem consciência. Às vezes a pessoa fala de boca para fora, tem que cortar, mas na hora que você tira o serviço dela... Mas hoje as pessoas, Tamires, acho que agora, eu também entendo que muitas pessoas não têm consciência mesmo não. Agora as pessoas aqui, igual você está falando, porque viu que os servidores ficaram sem receber, porque está vendo no Jornal Nacional, o Vinícius falou aqui, que foi no jornal impresso aqui, mas ontem passou no Jornal da Noite, não sei, eu durmo tarde, no Jornal da Noite ontem, né, na Globo, foi matéria do Jornal da Noite, essa dívida do Estado, na verdade Minas e mais 3, que estão na situação pior, né, e foi Minas e mais 3, 4, e hoje de manhã também, no Bom Dia, meu filho fala que eu sou advogado da vida chata, que só sabe mexer no computador e ver jornal, né? Então eu assisti ontem à noite, hoje de manhã, no jornal da parte da manhã, no Bom Dia, Bom Dia Brasil também, passou a mesma coisa, citou o Estado de Minas, citou os mesmos dados que o Vinícius colocou aqui. E por irresponsabilidade do Estado. A gente tem agora no governo de transição mesmo, só um fato por exemplo, no conselho do IPSENG, que é o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, que antigamente, na gestão anterior, eram 18 conselheiros, ganhando acima de R$10 mil, o governo do Pimentel colocou lá 500, entendeu? Que eram pessoas, 500 servidores comissionados ali como conselheiros ganhando mais de R$10 mil. Então, onde foi o dinheiro? Foi para isso, pagar folha. Folha igual foi colocado. 2,1 bi de folha. Então, você imagina o que, assim, para manter a máquina com os apadrinhados, foi feito isso, foi jogar dinheiro fora. Isso. Certo? E aí eu falo mais para você. E te falo mais, porque as pessoas deveriam dar valor. Sim, Oderi, eu entendi o que vocês estão falando, e aí volta no que eu queria falar, que é o seguinte, aí que eu falei com vocês que eu tenho esperança, mas não é esperança naquele sentido bobo, não. Porque se a gente não tiver esperança no dia,
14 de novembro, a um mês e meio de mudança de governo estadual e federal, nós vamos ter lucro. Ô, Tamires, o que eu estou falando é que desmobilizar todas as secretarias, os serviços. Entendeu? Ô, Tamires, eu vou falar o seguinte, dentro da perspectiva que nós temos visto de outros municípios, gente, e eu estou falando de municípios que Lagoa tem menos de 15 mil habitantes, né? Mais ou menos 15 mil habitantes. 13 mil habitantes. Então aí eu vou falar com vocês que assim, tem como enxugar? Não, o que eu estou falando assim, que não, tem, mas eu estou sim. falando de crise, mas aí eu estou falando de momento de crise, eu estou falando de momento de crise, porque eu administro, eu dou assessoria para municípios que tem 15 mil habitantes, 14 mil habitantes, inclusive eu sou de uma cidade, eu moro em Belo Horizonte, tem 20 anos, eu sou de uma cidade do Vale de Jequitinhonha, tem 14 mil habitantes. Aí quando você fala, por exemplo, igual de estradas, você tem 1.500 quilômetros de estradas aqui. Eu estou olhando aqui, a área territorial de Lagoa Dourada é 479 quilômetros quadrados. A minha cidade, né, lá no Vale de Jequitinhonha, ela tem 15 mil habitantes. Ela tem 1.600.000 quilômetros quadrados. Então, assim, é mais que o triplo de Lagoa. E tem que ter transporte escolar e a cidade vive basicamente da prefeitura, porque lá não tem, igual você chega aqui, produção, não tem nada. Você chega lá numa época dessa, é triste. E eu falo que eu sou de lá, vou lá constantemente, tenho clientes lá, né, dou assessoria para municípios lá, e eu vejo a dificuldade que os municípios estão passando. Porque além disso, além de saúde, que lá não tem nem hospital direito, igual vocês têm aqui pertinho um hospital, e tem lá também o serviço igual aqui, mas são feitas algumas coisas que consegue sim economizar, consegue e gerir um pouco de forma que, pelo menos igual eu falo com você, por exemplo, na minha cidade hoje, e eu falei com ele hoje de manhã, o prefeito é inclusive meu primo lá. E, por exemplo, o mesmo problema que vocês estão vivenciando aqui, de servidores, ele está vivenciando lá, com muito menos recursos ainda, mas ele conseguiu pagar parcelado lá. Ele está pagando parcelado, está pagando. Agora, eu acho que o que a Câmara, e resumindo essa questão aqui, a Câmara tem feito o papel dela, pelo que eu tenho visto. A questão de economia da Câmara, eu acho que assim, as pessoas deveriam conhecer outros municípios, né? Deveriam conhecer outras câmaras. Eu dou assessoria para municípios, por exemplo, que devolve R$30 para a prefeitura, porque mesmo assim só para falar que não, né, passou, que devolve R$100. Municípios que quando devolve, geralmente exige, né, do prefeito que se faça uma obra para determinado reduto eleitoral do candidato, né, do presidente da Câmara ou de alguma outra coisa. Então tem isso. Lagoa, eu acho que as pessoas têm que valorizar. Semana passada, eu tive no município que tem 4 mil habitantes. Né? Se vocês quiserem, chama Córrego Fundo. A Câmara de lá, o salário do vereador lá, deve ser, é o dobro do salário do vereador daqui. Tem muito, a estrutura de lá da Câmara... não, é o dobro daqui. Só um minutinho, vereador. Eu acho que Ô, ministro, ninguém está falando de aumentar salário subsídio, nem de prefeito, nem de secretário e nem de vereador aqui, não. Você respeita nós aqui também. Vereador, me desculpe. Vereador, me desculpe que eu não quero aqui fazer palavra para ninguém. Quem está querendo aumento aqui? Vereador, eu sou técnico, deixa eu te falar. Tem ninguém querendo aumento não, senhor. Eu sou técnico e eu acho que o senhor, vereador... Vem cá, eu acho que o momento que ele está fazendo aqui, se vir de palanque para vereador, eu acho que isso é feio. Querer isso aqui, eu acho que em cima de mim, principalmente, eu tenho função, gente, a minha função aqui é técnica. A minha função aqui é técnica e para isso eu sou remunerado e para isso eu venho trabalhar. Eu estive aqui ontem e eu sugeri essa reunião, falei assim, estaria aqui e vim aqui novamente, estou aqui para trabalhar. E outra coisa, a minha função é passar todas as informações que saem, né, que são discutidas a âmbito nacional para a Câmara. E em momento algum eu sugeri pagamento de 13º para qualquer que seja. O senhor só poderia, o senhor deixa as pessoas concluírem.
quando o senhor está com a fala, ninguém interrompe. Então, quando foi no ano passado, e nem com o senhor foi com o vereador Márcio Simeão e com o presidente, que o senhor nem presente estava, o senhor nem presente estava, o senhor está faltando com a verdade falar isso agora. Eu chamei o vereador Márcio Simeão e o vereador Vigílio e coloquei, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que eu coloquei dessa forma, e o vereador Márcio Simeão aqui, eu vou falar, o vereador Márcio Simeão, eu falei assim, que decidiu que é direito do vereador, é direito do prefeito e é direito dos secretários receber 13º e férias. Falei com ele assim, eu tenho que colocar para vocês que é direito dos vereadores. Passei isso para o Vigílio, com essas palavras. Eu não quero mexer com isso, mas eu tenho obrigação, como é uma informação, eu tenho obrigação de passar para os vereadores. O Vigílio chamou o representante da bancada, que é o Márcio Simeão, e falou, Márcio, o doutor está me falando isso aqui, eu não quero mexer, por mim eu não mexo com isso. Márcio Simeão na mesma hora falou assim, também sou contra. Eu tô fora. Você falou assim, sou contra. Eu falei, sou contra, tô fora. Tá bom, nunca mais se falou disso aqui. Então o senhor não queira usar isso como palanque, não, porque isso o senhor não tem o direito. Isso eu não tenho direito. Quem tinha direito, que pudesse um dia falar, que falou, foi o vereador Márcio Simeão, que vou aqui elogiá-lo pela coerência dele de não ter usado isso politicamente. Parabéns ao senhor, coisa que o senhor não está fazendo. Agora vamos voltar ao interesse da pauta. Então, gente, eu estou falando isso porque a Câmara daqui, quando eu falo de economizar, que a Câmara já tem economizado. E aí as pessoas têm que saber, igual você falou, no ano passado foi devolvido R$469 mil para a Prefeitura e foi utilizado para pagar salário. Poderia ser utilizado para pagar salário. Igual a Tamires falou, o ano passado não precisou, em outros anos precisou. Agora, a Câmara hoje, da mesma forma, a Câmara tem que colocar, por exemplo, a Câmara, desde maio, a servidora do controle interno, ela teve que ser exonerada por causa que foi aprovado o novo plano. Não foi colocado ninguém no lugar. Agora, o assessor jurídico pediu para sair, foi pegado um servidor e remanejado para a área. Não foi colocado ninguém no lugar. Então, tem consciência sim, e está sendo devolvido agora, vai ser devolvido, né, possivelmente até o final do ano, mais de R$500 mil para a Prefeitura. Agora, a Câmara, o que a Câmara queria, do ponto de vista porquê dessa reunião, o que a Câmara queria, e aí, Thaís, eu acho o seguinte, eu estou falando aqui em nome do vereador presidente, e a Thaís, eu não acho que ela teria aqui também como falar assim, gente, eu posso garantir isso, mas, né, que a Thaís também é secretária aqui, querendo ou não, ela está representando o prefeito, mas tem decisões que só o prefeito pode, né, tomar. Tamires, eu falei? Desculpa. Mas, Tamires, então, assim, mas o que a Câmara queria deixar bem claro, e isso será formalizado, sobre a questão contábil aqui, Tamires, eu me coloco à disposição para, às vezes, tentar discutir com com os contadores, porque eu tenho contato com algumas outras assessorias, não a assessoria da Câmara, porque inclusive a assessoria da Câmara eu conheci aqui na Câmara, mas eu tenho contato com outras assessorias de outras regiões, e às vezes a gente pode também, né, ir até o tribunal também para olhar essa situação que a gente falou aí, que seria dos 25 servidores, que estariam sem receber. Mas, para o mês subsequente, isso já pode ser previsto. Porque, igual você falou, você ainda tem esperança, mas as prefeituras, as outras prefeituras, não estão tendo muita esperança. Vocês aqui fizeram um planejamento, vocês ainda têm recursos próprios, às vezes aí um pouco, tem município que não tem. Os municípios lá do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, eles estão, a partir de segunda-feira, eles estão, ou todos os prefeitos vão estar em Belo Horizonte, acampados lá na porta do Palácio, em manifestação, para ver se força essa situação. Então, o que a Câmara queria era um compromisso da Prefeitura, no sentido de que esse recurso, a gente sabe que tem outras despesas, mas a Câmara entende, dentro da prerrogativa dela,
né, dentro do que ela, a gente sabe que a partir do momento que ela devolve o dinheiro, gente, para a prefeitura, ele faz com ele o que ele quiser, né? A prefeitura faz com ele o que quiser. Ele entra lá na fonte 100, a prefeitura vai pagar, se quiser pagar servidor, paga, se quiser pagar fornecedor, paga. Mas o que a prefeitura, a Câmara que proporia, né? O Kilder, eu acho assim, eu vou responder mais uma vez. Não, mas eu estou concluir, só para concluir aqui, que aí você já pode ficar... Porque senão a gente vai ficar muito pessoal ir, voltar. Isso, mas vai delongar. Só para concluir isso mesmo. É igual você falou, por exemplo, hoje vocês pagam 79% do recurso do Fundeb e é com o professor. Eu estou te falando que a gente tem município que 95% é com o professor, que é com o servidor. Tem município... A gente ainda não atingiu isso por conta do início do ano... Teve recurso. Que tinha recurso, não, né? mas a gente fala, eu falo, por exemplo... Agora, tem os índices do mês, pra você ter ideia. O índice do Fundeb desse mês deu 160%. Mas é porque tem município que tem a rede de ensino muito, muito grande, não. Que tem, por exemplo, escola com muito pouco aluno. E aí tem que manter uma estrutura, por exemplo, e não é igual aqui. A gente tem casos na zona rural. Mas eu falo que muito zona rural que não tem como fazer nucleação e tal. Isso. Mas o que a Câmara está propondo é que a Prefeitura, por exemplo, para a folha agora de novembro, que a Prefeitura, dentro do planejamento que vocês já têm, informe a Câmara quanto que seria necessário para fechar a folha de novembro. E a Câmara repassaria o suficiente dentro que ela tem hoje, né, para complementar, porque aí vocês poderiam fazer o empenho na fonte certa. Assim, aí eu falo com vocês aqui, a gente sabe que não é o ideal, mas deixasse para empenhar mais no final do mês, ou, né, depois que a gente definir essa situação. Mas tem que ser até o dia 31, né? Não, mas no final do mês eu estou falando, justamente. Mas para deixar, gente, para os servidores saberem que eles podem contar, por exemplo, qual que é o valor da folha hoje, total? Da educação? Não, dos servidores, né? Com o INSS, eu não vou saber... 1 milhão, tem aqui, 1.084.000. Tá, é 1.084.000 reais. Aí 500 mil é educação. Não, vamos pensar o seguinte, mas aí eu acho que não. Aí vamos pensar no seguinte de que, vamos falar que 500 mil agora, mas porque nós temos um mês de dezembro que possivelmente será complicado. Mas se a prefeitura, igual você falou aí, dentro da previsão dela, ela entende que eu tenho 800 mil reais hoje, previsão de 800 mil reais, porque tem os recursos próprios, que em tese ela poderia, né, destinar. Mas vamos dizer que o Fundeb não caiu e que eu preciso de 200 mil ou 100 mil lá no Fundeb, eu preciso de 250 mil. A Câmara repassaria o recurso suficiente para fechar a folha de novembro. Quando chegar em dezembro, também não deu, vamos dizer assim, que se o recurso vier, bem, se não vier, não deu, nós precisamos do restante. A Câmara repassaria o restante. De qualquer forma, seria algo para, pelo menos, os servidores terem consciência que vão receber, mesmo que não dê para pagar todo mundo, e aí eu falo não só para os professores, aí eu estou falando aqui, quando a gente fala de servidor no geral, porque se for, né, se for fazer a divisão do recurso, porque vai lá para a fonte 100, lógico, poderia tirar uma parte, paga o servidor proporcionalmente, mas paga igual para todo mundo. Vamos dizer assim, se vai pagar, que é o que eu acho que deveria prever para o futuro, se tem recurso para pagar apenas 90% dos servidores, né, que não deixe 10% sem receber nada, mas que pague 90% do salário de todo mundo, que fique pelo menos assim, todo mundo receba um pouquinho. Inclusive é uma coisa assim que a gente tem que olhar que o próprio Conselho do Fundeb também tem que atuar bastante nessa situação, né, nesse ponto também, para a gente saber, quanto que tem aqui, gente, não vai cair, vamos buscar ajuda lá fora, também para conseguir fazer esse acompanhamento, e cabe a vocês, servidores, também fazer esse acompanhamento, se vai ter ou não recurso, né, junto com a Prefeitura. Mas a Câmara só queria deixar isso claro, que a intenção da Câmara sim, devolver o recurso, mas disponibilidade do compromisso do Executivo de que esse recurso será para pagar servidor. Igual você falou, mesmo que o recurso seus lá seja utilizado para outras coisas, mas que esse recurso da Câmara
seja utilizado para pagar o servidor. Que a gente acha que igual você falou, se trabalhou, né, servidor efetivo, é muito complicado, porque às vezes é a única remuneração que a pessoa tem. Sim. Eu estou te falando que eu, por exemplo, eu estou te falando que eu também, a minha renda é de municípios. Eu chego lá para o meu funcionário, eu tenho que pagá-lo, né? Eu tenho que pagar ele. Então, assim, eu também não quero saber de onde é que tem, eu tenho que tirar às vezes do meu cheque especial, eu tenho que pagar. Ainda bem que pessoa física para ter, município não tem cheque especial, né? Infelizmente. Mas é só esse compromisso que a gente queria ver. Tá, eu gostaria de finalizar, porque eu já respondi uma vez, aí o Rodrigo me fez um questionamento e agora de novo. Então eu vou finalizar, porque senão vai ficar uma coisa muito chata. E já está todo mundo tão penalizado, não precisa de mais uma chatice nem véspera de feriado. Eu volto a repetir o que eu disse, que eu agradeço a disponibilidade da Câmara, que vem como prefeito, e que nós estamos... A questão do Conselho do Fundeb, a minha está aqui, a Débora, a gente está reunindo sim. O Leís faz parte do Conselho, ele está lá na Prefeitura, ele pega as informações comigo. Eu tenho feito reuniões com o Conselho, sim, do Fundeb, tá? Ele está funcionando. O que não está funcionando é o dinheiro cair, infelizmente. E o meu compromisso aqui com vocês, que eu fiz e que eu estou autorizada a fazer pelo prefeito, é que nós vamos fazer de tudo para, pelo menos, uma parte do dinheiro, né, que nós vamos, nem que tenha que fazer manual à folha, que há muitos anos a gente não faz, mas nem que tenha que fazer, igual o que o Pedro falou que outro município fez aí, uma força-tarefa, que é difícil, porque a educação é muito grande. Nós vamos fazer essa questão de dividir, e aí o que tiver lá no 5º dia útil vai receber. O que eu não quero é fazer um compromisso, e aí o canguru ele não gosta disso, é de fazer um compromisso e depois ele não conseguir cumprir um compromisso. Nós não podemos fazer compromisso com nada, porque a gente depende de dinheiro de todos. Agora, outra coisa que eu quero deixar claro é que essa proposta está sendo feita aqui, agora. Tem que sentar com ele agora, né, Célia, e analisar, olhar o saldo das contas, olhar quanto que tem ainda na nossa pequena reserva e acompanhar o que vai cair de dinheiro até o 5º dia útil. O que o diretor falou, que eu não sei como está o planejamento de vocês, o planejamento não está funcionando. O planejamento está sendo diário. Eu chego na prefeitura, a primeira coisa que eu faço é entrar no Banco do Brasil e ver o saldo da conta e ver o que caiu. Então, assim, o compromisso está aqui, eu falei com vocês a expectativa de receita que a gente tem do governo federal. Eu acho que dezembro vai ser, historicamente, é o mês melhor, o governo federal não tem deixado de repassar. Pelo menos uma parte vai cair em dia, sim, em dezembro. E, no mais, assim, eu espero mesmo, gente, que isso aqui seja produtivo. Porque o que a gente mais vê em prefeitura é reunião que não serve para nada. Serve só para o pessoal discutir, só serve para ter discórdia. E, assim, o Kildare mesmo sabe que da última vez que eu estive aqui, não foi muito bacana, e a relação com a Câmara não estava legal, não vem ao caso aqui de quem que é a culpa, eu não estou jogando culpa em ninguém. E eu espero mesmo que esse momento extremamente difícil que a gente está passando, e aí eu não falo só enquanto município, não, eu falo enquanto Minas Gerais, país, sirva mesmo para todo mundo conscientizar que aqui é uma coisa só. Que a gente mora aqui em Lagoa e a gente quer que a cidade vá para frente, a gente quer ter melhor educação, a gente teve um índice de DEB maravilhoso, mas a gente quer ele maior ainda, sabe? Que a gente não quer corte, a gente quer avanço. Agora, se tiver que cortar, vamos cortar. Nós já estamos com um plano de corte, que eu espero que ele não seja executado. Da mesma forma que o Estado parece que está com um plano de corte, inclusive de funcionários efetivos. Então, assim, isso é muito triste. Então, assim, eu espero mesmo que esse momento aqui com a Câmara marque, assim, realmente um novo tempo, sabe? De onde os agentes públicos do município estejam unidos em prol de solução e não de politicagem. Eu acho que isso é muito importante. Então, enfim, eu queria agradecer a todo mundo, aos vereadores, na pessoa do prefeito. Obrigada. Eu queria falar com vocês que eu estou disponível 24 horas, quem tiver dúvida, quem não tiver entendido, eu estou lá na prefeitura, é só me procurar. Se tiver dúvida contábil, o contador está lá, ele é nosso, ele é da prefeitura, os dois contadores. A Vânia e a Karine são as duas tesoureiras, elas estão lá
A Vânia outro dia me ligou falando que alguém ligou pedindo saldo de conta. Eu falei, é público, você pode falar o que entrou e o que saiu. Se tiver uma comissão aqui que quiser uma reunião, conversar com o contador, com o RH, com as tesoureiras, está disponível, a gente está de portas abertas. Infelizmente, a situação é muito ruim e eu gostaria realmente de ter alguma coisa certa para falar. Mas eu não posso falar uma coisa que depois, quando chegar lá no quinto dia 8 de dezembro, eu não vou cumprir. Então, essa conversa com a Câmara iniciou aqui hoje, a gente está disposto, está aberto ao diálogo, inclusive essa questão aí da contabilidade, que porque agora dia 20 a gente deposita 100 e poucos mil, e depois no dia 20 de dezembro mais 100 e poucos mil, entendeu? É até isso. Mas a proposta... Mas acho que a gente é obrigado a fazer esse repasse. É obrigado a fazer o repasse. Senão acho que é improvidade o repasse ele tem que cair, depois inclusive pode ser devolvido, porque tem que ter o planejamento, tem que ter justificativa. É só uma questão que o que foi colocado aqui é basicamente isso, gente. Só porque a Câmara também ela quer ter essa questão do auxílio dela, que é uma questão específica, justamente para garantir essa questão dos servidores. Porque não faz sentido eu devolver agora em dezembro, né, vamos dizer assim, até mesmo como forma dela ter o controle desse recurso, não faz sentido ela devolver, vamos dizer, 500 mil reais agora, se vai precisar para a folha 200 mil, igual está faltando agora. Né? Porque nós sabemos que no mês de dezembro pode faltar novamente. Né? E aí, igual você falou, a partir do momento que o dinheiro entra no caixa da prefeitura, a prefeitura faz com ele o que bem entender. E outra coisa, vai chegar lá, vai ter despesa. Tem despesa. Sim, ok, só que aí nós queremos... eu acho que cabia uma reunião do presidente com o prefeito. Não. Porque é uma questão seguinte, entendeu? Mas isso por meio, eu estou te falando o seguinte, essa questão nós estamos falando aqui, nós podemos formalizar isso por ofício, sim. Você está entendendo? Só mesmo para não precisar mais também ter reunião, que às vezes reunião não adianta nada. Mas é só para as pessoas, eu acho que deixar claro essa postura. O próprio Vinícius, lógico que seria bom, inclusive se o prefeito tivesse, que os dois já fariam esse compromisso, ou não, que já deixaria isso pronto hoje, porque são os dois que são os responsáveis, mas essa questão da garantia de que vai ser 250 mil esse mês, ou vai ser 300, se precisar 300... O problema é que a gente não tem esse número, entende? Não, mas eu estou falando que você, quando chegar mais no final do mês... Sim, mas eu vou saber isso lá pela primeira semana de dezembro só. Você informa igual... Porque o ICMS costumava cair, ou cai às vezes, dia 1º costumava cair um valor, o da educação caía maior parte dia 1º. Já está? Sim, entendi. Ô, Rodrigo, é lógico que está. E se vocês quiserem perguntar a Vânia, que é tesoureira de longa data da prefeitura, e pode perguntar a Lúcia, que é da contabilidade aqui da Câmara, o que mais acontece em fim de ano, igual eu falei, ano passado foi atípico, era a Vânia ligar e perguntar, Lúcia, que dia que vocês vão devolver, porque não tem como pagar. Entende? Isso aí, não é... Porque às vezes, assim, como nunca chegou nesse caos que está agora, né, do Estado não está repassando, vocês não participaram disso. Mas essa questão da Câmara devolver no final de ano, a Prefeitura usar para pagar a folha, isso aqui em Lagoa, como o Kilderi bem disse, que nem em todos os lugares isso acontece, né? A gente sabe que tem Câmara que o vereador mete pau em dinheiro só para ferrar eu não falo que é o executivo, não, ferrar o município. A gente tem um município vizinho aqui que eu sei que faz isso. Mas isso aqui em Lagoa, vem sendo feito historicamente. A Câmara devolve para ajudar a Prefeitura no mês de dezembro, que é muito pesado, que tem folha,
13º e geralmente ainda pagava a folha de janeiro lá em dezembro. Isso vem sendo feito, não tem motivo por quê de não ser feito agora. Ainda mais agora que tem que ser feito mesmo. Uhum. Sim. Sim. Sim, só o que eu estou te falando que essa proposta de adiantar e tal, ela começou aqui agora, vai ter que analisar as contas, ver onde que vai faltar, enfim, é isso que eu estou falando, entendeu? Oi, gente, muito obrigado, boa noite. Gente, também eu só gostaria de também, acho que se alguém tem mais alguma questão, porque eu acho que só o objetivo era esse, de colocar essa questão, porque ela já falou que já foi parte dos recursos já foram pagos, já foram enviados para o banco, amanhã deve receber. Tem essa questão dos 25 servidores, que a gente coloca até à disposição para ver se a gente consegue, junto com a prefeitura, se necessário for, e eles entenderem. Até, eu estou falando isso porque a Câmara estaria disponível, até mesmo se fosse necessário, por exemplo, vamos ter uma reunião segunda-feira e aí senta com os contadores, e é possível fazer isso? Segunda-feira mesmo a Câmara repassaria esses R$81 mil para já pagar essas 25 pessoas. Estou falando não, é porque é uma questão é porque depende do contador, entendeu? Aí tem do INSS, né? Não, mas independente, ô Tamires, mas independente se for necessário, vamos colocar assim, se tem o dinheiro aqui, se for necessário, por exemplo, 100 mil, mas que seja 100 mil. Vamos dar um exemplo assim, mas que pague as pessoas, vamos dizer, até mesmo antes do final do mês. Olha essa questão contábil. Eu estou te falando que me coloque até à disposição, se você quiser, passa até o telefone da pessoa que esteve conversando comigo aqui agora, que aí você também peça o pessoal lá para ligar e conversar, e já resolve isso, porque eu estou vendo a questão é do servidor, né? É o interesse do servidor. E para o mês seguinte, que se faça a mesma coisa, para ver se as pessoas pelo menos sabem, tem um pouquinho lá que a gente vai contar. É pouco, mas é alguma ajuda. Então, gente, só agradecer vocês, desculpar por algumas coisas. Pois é.